Este é o canal Pesquise IASD, um canal para adventistas. Cumpre uma função de ser uma luz, ajudar o membro adventista a aprofundar o seu conhecimento na Bíblia e no Espírito e Profecia. É um canal que tem como objetivo ensinar, estimular o adventista a estudar mais a fonte de conhecimento da doutrina e da teologia adventista. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muitas vezes você poderá encarar e perguntar se este canal ele é um canal que coloca certos questionamentos e você poderá perguntar se ele estaria fazendo um trabalho, às vezes até contra a organização adventista. De maneira nenhuma, este não é o objetivo. Nós sabemos que a possibilidade de fazer trabalhos e desenvolver o conhecimento através da internet tem se multiplicado. E a função deste canal é alertar, educar. Portanto, nós precisamos repetir, voltar aos ensinos ou voltar os nossos olhares para a fonte de conhecimento. Muitas vezes, como igreja e como organização, nós temos passado por cima destes conhecimentos que estão à nossa disposição. Portanto, nós queremos trabalhar com a lógica, com o entendimento, com sabedoria. E isso, de uma certa forma, como o canal da internet ou o canal de comunicação via internet possibilita a abertura desse conhecimento, é provável que nós tenhamos pessoas que não sejam adventistas aqui neste canal. Então, nós gostaríamos de dizer para você que não é adventista, o objetivo é ensinar o adventista. Se você puder tirar lições que você possa levar para a sua vida prática, estas lições que elas possam encaminhar você a Deus. Obviamente, como os profetas faziam na antiguidade, nós muitas vezes vamos passar aqui e dar alerta para a igreja. E nós não estamos fazendo um trabalho contra a organização. Nós estamos fazendo um trabalho de alerta como os profetas faziam. Os profetas traziam mensagem muitas vezes contra o rei, contra a liderança da igreja e contra a própria igreja, o povo em geral. Então nós precisamos compreender isso. Feitas estas palavras de apresentação, nós vamos tratar do tema de hoje. Qual é a sua tentação? E aí eu recorro ao livro Desejado de Todas as Nações, a encadernação ou a publicação, a edição mais tradicional da coleção dos escritos de Ellen White, no capítulo 12, onde fala sobre a tentação de Jesus. E quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, foi levado pelo Espírito de Deus. Ele não foi a esmo, não convidou a tentação. Foi para o deserto para estar sozinho a fim de considerar sua missão e obra. Por jejum e oração, se devia fortalecer para a sua sangrenta vereda que lhe cumpria trilhar. Uma sangrenta vereda que estenderia até ao Calvário. Uma vereda de lutas e conflito contra o mal, contra o arregimentador do mal. E aí, indo para a página 115, tem um trecho importante. Cristo viera para desmentir a pretensão de Satanás. Como filho do homem, o Salvador permaneceria leal a Deus. Assim se provaria que Satanás não havia adquirido inteiro domínio sobre a raça humana e que sua pretensão ao mundo era falsa. Todos quantos desejassem libertação de seu poder seriam postos em liberdade. O domínio perdido por Adão em consequência do pecado seria restaurado pela vida, pela missão, pelo sacrifício de Cristo. E obviamente depois de Jesus assunto ao céu, este trabalho continuaria por intercessão a cada pecador aqui na terra. Mas então qual era a condição do mundo? O mundo mergulhado no pecado, a partir deste pecado original de Adão, mergulhado nos efeitos desse pecado, sobretudo a morte, Jesus queria libertar as pessoas, os seres inteligentes que foram criados por ele, e conduzi-los à vida eterna, vencendo a morte. Porque
O salário do pecado é a morte, e a morte eterna. Não somente essa morte física, orgânica, celular, que é descendente também desse ato de pecado. E que nós, em um momento de nossa vida, infelizmente, vamos encontrar a morte. Então, Satanás tinha um argumento forte que dizia contra Deus que a lei de Deus era impossível de ser cumprida. Então, uma série de mentiras, de argumentações construídas a partir da dúvida, foram solidificadas, espalhadas no céu. Então, esta guerra que Jesus veio trilhar era uma guerra cósmica. E aí, lembrando bem, o título deste vídeo, qual é a sua tentação? Nós vamos fazer um rápido apanhado sobre isso. Por ocasião do nascimento de Jesus, Satanás compreendeu que viera alguém, Jesus, divinamente comissionado para lhe disputar o domínio, o suposto domínio que ele alegava ser o dono deste mundo. Principalmente quando Adão e Eva pecam e se afastam de Deus. Ali começa o domínio de Satanás por um tempo. Quando ele soube, então, que de fato Jesus viria, quando Jesus nasceu, Satanás tremeu ante a mensagem dos anjos que atestava a autoridade do recém-nascido rei. Satanás bem sabia a posição ocupada por Cristo no céu, como amado do Pai, que o Filho de Deus viesse à terra como homem, encheu-o de assombro e apreensão. Então lá no primeiro parágrafo eu volto, que eu estou lendo o segundo parágrafo da 115, eu volto e grifei uma frase lá. Manifestava-se nos homens a operação de um poder que contrabalançaria seu domínio. Domínio de quem? Aquele domínio de Satanás iniciado com o pecado de Adão e Eva. Então, Jesus seria o oponente real para esta batalha. E aí nós vamos à página 116, que diz lá: desde que perdera o céu, estava decidido a vingar-se, levando outros a partilhar de sua queda. Então, Satanás ele quer levar não somente os anjos que estão com ele, os anjos caídos, hoje chamados de demônios, são anjos que ainda manifestam aquele perfil de poder. Não há diferença entre um anjo de luz, de Deus, e um anjo das trevas, em termos operacionais de aparência. Um ex-satanista, Gabriel, que se converteu ao adventismo, ele narra nas suas experiências que a maneira de se distinguir um anjo do céu e um anjo das trevas é através do comportamento dele, o que ele faz. Essa é a diferença. E nós temos que provar os seres espirituais a partir do que eles dizem, se eles afirmam a palavra de Deus ou negam a palavra de Deus. A guerra espiritual é esta. Então veja, isso faria ele, Satanás, de tentar enganar a muitos e levar a muitos a caírem, com o objetivo de desvalorizar. Uma das táticas satânicas é desvalorizar as coisas do céu, ou seja, fazer com que você gaste pouco tempo com as coisas do céu, e aí você dá maior valor para as coisas da terra. Isso faria ele induzindo-os a desvalorizar as coisas celestiais e a pôr o coração nas terrestres. Depois, num trecho mais à frente que nós precisamos considerar, lá no segundo parágrafo da 116, quando do batismo de Cristo, Satanás achava-se entre os espectadores. Quando João Batista batizou Jesus, estava observando com atenção. Aliás, Jesus Cristo, desde o seu nascimento, sofreu perseguições físicas e espirituais. Alguém o observava atentamente os seus passos. Jesus, como um ser humano aqui, que nasceu em carne, foi
o ser humano mais tentado, porque sobre ele recairia a esperança da salvação do mundo. Quando do batismo de Cristo Satanás achava-se entre os espectadores, viu a glória do Pai cobrir o Filho, ouviu a voz de Jeová testificando da divindade de Jesus. Desde o pecado de Adão, estivera a raça humana cortada da direta comunhão com Deus. A comunicação entre o céu e a terra fizera-se por meio de Cristo agora. Mas agora que Jesus viera, em semelhança da carne do pecado, o próprio Pai falou. Dantes comunicara-se com a humanidade por intermédio de Cristo. Fazia-o agora em Cristo. O que essa frase ou essas frases querem dizer? É que o próprio mundo, Deus agia através do Filho. É por isso que em São João 1, de 1 a 3, Jesus é chamado de o Verbo. O Verbo estava com Deus. Deus, o Pai, agia através, por intermédio do Filho. É isso que quer dizer. Agora, o Filho estava como carne, incorporado na natureza humana, fazia-o agora em Cristo, presente na terra. Continuando, Satanás esperava que, devido ao aborrecimento de Deus pelo pecado, se daria eterna separação entre o céu e a terra. Era, no entanto, agora manifesto que a ligação entre Deus e o homem fora restaurada, com a presença de Cristo aqui na terra, com a presença corpórea, com a presença física. Cristo, ali no terceiro parágrafo, no finalzinho, Cristo se tornou o alvo de todas as armas do inferno. Muitos há que, lembrem-se bem, nós estamos no contexto de que Jesus é levado para o deserto pelo Espírito de Deus para ali estar em comunhão direta com Deus, 40 dias e 40 noites, se preparando, jejuando e orando, se preparando para a sua missão. Que lição é essa para nós? Quanto nós separamos do nosso dia para estarmos em comunhão com Deus? Jesus, para iniciar o seu ministério, iniciou com jejum e oração. Pergunta, os nossos grandes projetos têm iniciado com jejum e oração? Muitos há que não consideram esse conflito entre Cristo e Satanás como tendo relação especial com sua própria vida. Pouco interesse tem para eles esse momento de Jesus de ser levado para o deserto, para ali se preparar. E Satanás, como estava vigiando os passos de Cristo, ele aproveita esse momento. Ao final do período de jejum e oração, de 40 dias e 40 noites, Jesus estava realmente pálido, enfraquecido. E aí Satanás aproveita a oportunidade para tentar a Jesus. Pouco interesse tem para eles, mas essa luta repete-se nos domínios de cada coração. E é aqui que nós vamos começar as nossas considerações. Para nós, como igreja, como membros individuais, e nós, como corporação, como organização adventista. Porque são pessoas que ocupam todos esses níveis. Com o terrível peso dos pecados do mundo sobre si, Cristo suportou a prova. Quanto ao apetite, o amor do mundo, amor às grandezas e às coisas do mundo, e aquela coisa que nós muitas vezes somos tentados a ter, vaidade. Aqui é usada a palavra ostentação. A vaidade, a ostentação, induz a presunção. Temos tido vaidade em algum aspecto de nossa vida? Eu tenho tido vaidade por algo? Você, eu, meu querido irmão e minha querida irmã, temos lutas diárias nestes campos. Campo do apetite, o amor às coisas que são deste mundo, ou as coisas que são deste mundo. Pode ser o estudo, pode ser a sua roupa, pode ser também a sua comida, pode ser o seu estilo de vida, pode ser as comodidades de vida que você tem, podem ser a sua casa, podem ser o seu filho, a sua esposa. Você deve fazer uma revisão séria na sua consciência e identificar o que é que causa divisão entre você e Deus. Seria o apetite? Seria o amor do mundo e ao mundo?
o amor à ostentação, ao orgulho, à vaidade por alguma coisa. Foram essas as tentações que derrotaram Adão e Eva e tão prontamente nos vencem a nós. Ellen White falando. Seguindo na página 117, trago para vocês. Para Cristo, como para o santo par no Éden, foi o apetite o terreno da primeira grande tentação. Exatamente onde começar a ruína, deveria começar a obra de nossa redenção. Como pela condescendência com o apetite cair Adão, assim pela negação do mesmo, devia Cristo vencer. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E aí Satanás aparece para tentá-lo. E faz 3 grandes tentações que têm a ver com o apetite. Transforme essas pedras em pães para alimentar a sua fome. Você é humano. Jesus, você é humano. Você acha que Deus te enviaria para sofrer desta maneira, você sendo filho de Deus? Se você é filho de Deus, transforme estas pedras em pães. A dúvida, irmãos, nós temos que tomar cuidado com a dúvida. Nós não podemos confundir, eu sou educador, sou acadêmico, sou pesquisador, e uma das bases da ciência moderna atual é trabalhar a dúvida como pergunta e ferramenta para a solução do problema. A ferramenta das bases científicas e alguns membros adventistas que adquirem lá um título de graduação, um bacharelado, uma licenciatura, depois com a experiência do mestrado e depois com o doutorado. Será que nós estamos permitindo que esses processos metodológicos científicos atrapalhem e construam uma base em que tudo nós vamos perguntar? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o que está escrito na Bíblia e no Espírito de Profecia é necessário fé para acreditar. E precisamos abandonar esse aspecto carnal e terreno quando vinculamos nosso conhecimento, estabelecendo uma prática também dentro do meio adventista, onde nós não acreditamos e nós começamos a ser calcados pela dúvida, porque transpomos o processo científico para dentro das coisas espirituais. O amor do mundo. É claro que a segunda tentação diz: olha, se prostrado me adorares, te darei todo o mundo. Segunda tentação de Jesus. E depois a terceira tentação, uma ostentação que leva à presunção. Se tu és filho de Deus, lança-te abaixo e Deus enviará os seus anjos para livrar-te. Sempre Satanás colocando em dúvida, trazendo a pergunta para afetar a Jesus. Era tentado no seguinte: comprovar que era filho de Deus para o anjo caído. Então, Satanás estava tentando a honra e uma espécie de orgulho que pudesse haver em Jesus. É por isso que Ellen White fala em ostentação. Então são esses mesmos pecados, o mesmo processo de tentação que Jesus passou, é o mesmo processo que nós passamos. Exatamente onde começar a ruína deveria então Cristo vencer, o apetite. Irmãos, e falando de apetite, nós precisamos estar atentos, filtrando, atentos conosco mesmos. Cada um tem sua luta. O apetite no campo alimentar e o apetite no campo sexual. Quais são os pensamentos que nós temos? É por isso que existem recomendações, irmãs, que vocês não se vistam de forma que vocês propaguem a tentação na cabeça dos homens, porque os homens são estimulados pela visão. E você, quando vem com um vestido decotado, você vem com um vestido mais curto, mostrando as suas coxas, você está oferecendo uma tentação gratuita aos irmãos. Obviamente que aquele irmão cristão precisa ter controle, mas veja, então controle no aspecto, pessoas que possam ter vícios através da prática da pornografia, na internet, que facilita muita coisa, que ajuda na pregação, depende de como você usa a internet, mas existem muitas coisas na internet que fazem com que nós percamos tempo. Como está o seu tempo, a administração do tempo, a temperança no tempo, a mordomia no tempo? Você gasta horas e horas no celular, na internet, sem ter comunhão com as coisas de Deus? É verdade que só você pode julgar o que você faz com o seu celular.
Você está lendo a Bíblia, você está lendo o Espírito de Profecia, você está vendo um vídeo construtivo, um vídeo educativo que vai contribuir para o bem na sua vida, ou você está simplesmente deixando passar o tempo, esvair esse tempo pelos dedos de sua mão, e depois você vai ter que prestar conta. Então, quando falamos de apetite, falamos de temperança, de frear a nossa vontade, frear as nossas paixões. Paixões em que aspecto? Recorro aqui ao livro de Gálatas, capítulo 5, lá quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Ele diz lá, no versículo 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então ele já faz um pedido, ele dá a dica, andai no Espírito. Se você andar no Espírito, você não satisfaz o que a carne quer. Quando eu falo a carne, são as vontades da carne, o apetite alimentar e o outro apetite sexual. Porque enquanto nós vivemos nesta terra, nós sempre teremos questões voltadas em dominar os aspectos do apetite sexual. Os homens têm problema neste campo e as mulheres também. As mulheres vinculam o seu apetite muitas vezes na questão da atenção. Então, mulher, se o seu marido não dá atenção para você, tente resolver com ele. Cuidado que muitas vezes, quando você se encontra carente emocionalmente, você vai buscar a atenção de outro homem e o apetite sexual pode ser disparado a partir de relacionamento puramente emocional. Muitas vezes, para uma questão emocional, por um desequilíbrio emocional seu, você poderá dar atenção a conversas aparentemente sem nenhuma maldade, mas que poderão caminhar para vínculos e gatilhos no campo sexual. Então, homem e mulher dentro da igreja, cuidado como se relaciona. O homem cristão, em se tratando de mulher, tome cuidado. Eu conheci um líder adventista que ele dizia o seguinte: mal eu aperto a mão de irmãs. É claro que ele estava exagerando, mas porque ele tinha problema no campo da sexualidade. Então ele evitava ao máximo o contato de proximidade com as irmãs. Então, sempre muita atenção. Nós temos que vigiar o nosso espírito. É claro que agora na igreja não vai poder ter momentos de relacionamento e conversa? Pode, mas mantenha o seu espírito atento. E lá o apóstolo Paulo diz, continuando, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A carne quer satisfação do apetite alimentar e do apetite sexual. Irmãos, quantos adventistas aos montes dentro de nossas congregações, em todos os lugares, têm dificuldade de controlar a boca no sentido do apetite alimentar? Quantos têm dificuldade em abandonar certo alimento que faz mal e que já existe aconselhamento para que haja uma reforma alimentar? Quantas vezes somos refém daquela sobremesa que contém açúcar e que vai produzir um corpo extremamente ácido para que o câncer e outras doenças mais se desenvolvam? O uso de alimentos que notoriamente, comprovadamente fazem mal ao nosso corpo. E por causa da nossa derrota no campo de batalha do apetite alimentar, nós cedemos às vontades. E o pior de tudo, muitos membros, muitos irmãos fazem piadinha disso quando estão comendo carne e anunciam nos grupos, nas comunicações da igreja que estão comendo carne. Ah, estou comendo aqui um filé de alcatra. Ah, estou comendo aqui um filé de peixe tal. Você deveria de ter tristeza no coração para fazer isso. Pessoas que fazem piadinhas do regime alimentar, carne, fazendo piadas e anunciando muitas vezes em meios de comunicação da igreja. Você como cristão deveria ter bom senso em respeitar o que existe de ordenação
mas nós trabalhamos como? Muitas vezes em baixo nível. Vale a piadinha, vale o gracejo, vale a risadinha, vale o emotion da carinha no grupo de WhatsApp da igreja, onde você debocha das mensagens celestiais enviadas para salvar o povo e para ajudar o povo a controlar o apetite. Que tristeza! Que tristeza! Quando lá no final formos julgados, a nossa influência, a nossa capacidade de influenciar pessoas para o mal e para o bem, ela será avaliada. Quantas pessoas você indicou que você influenciou para o bom caminho? E quantas pessoas você influenciou para o mau caminho? Para quantas pessoas você foi uma pedra de tropeço no caminho para a salvação? Que tristeza! Quando nós vemos piadinhas, muitas vezes não é no WhatsApp não, às vezes você percebe que se fazem piadinha em almoços e junta-panelas da igreja, coisas que eu mesmo presenciei, que eu ouvi de certos irmãos. Queridos, no campo do apetite, somos tentados, no campo do apetite. E continuando o que o apóstolo Paulo diz aqui, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ou seja, quando você guarda a lei, você não está preso, você não está massacrado pela lei. Vou contar uma história rápida. Quando teve um tempo da minha vida que eu tive um carro que estava irregular, tinha tomado muitas multas, eu não tinha dinheiro para fazer licenciamento, fiquei 3 anos sem fazer licenciamento e cada blitz da polícia que eu passava, que medo que me parassem, prendessem o carro. Eu precisava do carro. Depois, um pouco mais à frente, comprei um carro zero e estava todo documentado, todo certinho. Quando eu passei pela primeira blitz, logo, porque quando eu comprei esse carro zero, foi quase que logo após essa experiência do carro mais ou menos, do carro velho, com já mais antigo, né? Conservado, mas mais antigo, cheio de multas, irregular. Essa experiência, e me veio à mente isso. Que alívio e que prazer foi passar pela blitz dos policiais. E pensei na minha mente, agora pode parar. E eles pararam e eu estava tranquilo, porque estava todo documentado, com seguro, o carro, com todas as peças e acessórios necessários que os soldados, os policiais verificam numa blitz. Que prazer! Estou livre. Quando obedeço à lei, estou livre. É isso que Paulo está dizendo. Quando obedeço à lei de Deus, à lei do Espírito, eu estou livre. Eu não estou massacrado pela lei. Eu tenho vantagens. Agora, logo após, o apóstolo Paulo fala sobre as obras da carne, sobre as paixões que nós temos que lutar. Não é só no campo alimentar, não é só no campo sexual. Tem a questão do campo espiritual. Lá no versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição no campo sexual. Impureza pode ser no campo sexual, pode ser no campo alimentar, pode ser no campo do pensamento. Lascívia. Isso também está no campo sexual e moral. A lascívia ela pode se mostrar mais abertamente, né? Tá? Aquela pessoa que não tem também vergonha de ser imoral no campo sexual. A idolatria, né? Quando você idolatra algo, você pode idolatrar um filho, que é algo que você tem que fazer sempre boas ações e dar um bom exemplo como pai. Você tem que tratar bem a mulher, você tem que tratar bem a sua esposa, tem, mas você não pode idolatrá-la. Feitiçarias, recorrer aos poderes das trevas para fazer trabalhos espirituais contra uma pessoa, inimizades, coisas que a gente tem que lutar, irmãos. Porque quando alguém nos faz mal, qual é a nossa vontade? É fechar a cara e não mais se relacionar com essa pessoa. Todos nós, eu também tenho que lutar contra essa questão de inimizade. Muitas vezes nós precisamos nos afastar das pessoas que nos fazem mal. Nós precisamos para a nossa segurança emocional. Mas naquilo que for possível, nós devemos de manter a amizade com as pessoas. Porfias, disputas, ciúmes, essa paixão. Quantas pessoas ficam inimigas, constroem inimizades, disputas, problemas de relacionamento
por ciúmes. O que é o ciúmes? É algo doentio que faz com que eu considere uma pessoa como minha, ela é minha, e aí eu tenho ciúmes quando outra se aproxima. Ciúmes de amizade, ciúmes do cônjuge, iras, não ter controle. Quando alguém fala alguma coisa para você, você se ira e demonstra por palavras. Discórdias terríveis. É claro que muitas discórdias elas podem acontecer entre o crente e aquele que não é crente, entre o crente e aquele que não é convertido, poderão haver discórdias espirituais, mas nós precisamos trabalhar no autocontrole e moderação. Dissensões, facções, separações, né? Por exemplo, você vê alguém fazendo alguma coisa na igreja, só para você ser do contra, você vai fazer por um outro caminho. Você vê alguém, um líder pedindo para você fazer de um jeito, um trabalho, né? Buscar reunião de planejamento, você só para ser do contra diz que não vai aceitar aquilo, não concorda com aquilo. E não apresenta razões, simplesmente diz, eu não concordo. Isso é facção. Agora, obviamente, quando você apresenta uma ideia, um plano diferente, e aí discute de forma amigável para executar o plano na igreja, né? Isso faz com que haja um bom comportamento. Isso é saudável, tá? Invejas, quando você tem inveja do sucesso do outro, e aquilo vai corroendo o seu coração. São esses tipos de paixões que nós como cristãos temos que lutar. Bebedices, e eu falo aqui no campo das bebedices, aqui está se referindo à bebida alcoólica, mas também a tudo aquilo que você não tem controle no campo da temperança alimentar. Glutonarias, tem havido bebedices e glutonarias no nosso meio? A gente come tanto, vai para um almoço, come fora da medida. Quantos membros adventistas, muitas vezes fora de forma, com sobrepeso? Quantas pessoas doentes depois vão às quartas-feiras pedir bênção? Nós não podemos. Temos que vigiar o nosso corpo para não cair nos pecados da carne, nos pecados das paixões. São esses os pecados que o apóstolo Paulo fala. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Temos praticado isso, irmãos? Tenho praticado isso? Se eu tenho praticado, eu não herdarei o reino de Deus. Se você tem praticado, também vai acontecer a mesma coisa com você. Não há terceira opção. Não tem meio termo. Ou você vai para o reino de Deus, ou você vai para o inferno. O inferno aqui, entenda-se, deixar de existir eternamente. O apóstolo Paulo diz, ao contrário disso, lá no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quando você vive isso, você pode passar na blitz dos policiais, porque você está dentro da lei. Quando você obedece à palavra de Deus, você não precisa temer o juízo, porque você está dentro da lei, então você está livre. Então, Jesus queria mostrar que nós precisamos ter a vitória nestes campos. Cristo venceu em favor do homem pela resistência à mais severa prova, exercitou por amor, lá na página 117, no finalzinho, no último parágrafo, exercitou por amor de nós um autodomínio mais forte que a fome e a morte. Se tem uma coisa que nós temos medo é de morrer. Jesus venceu tentações mais fortes do que a morte. E nessa vitória estavam envolvidos outros resultados que entram em todos os nossos conflitos com o poder das trevas. Os conflitos que nós temos que travar contra Satanás. E veja lá,
de todas as lições aprendidas, na página 122, de todas as lições a serem aprendidas da primeira grande tentação de nosso Senhor, nenhuma é mais importante do que a que diz respeito ao controle dos apetites e paixões. Primeiro parágrafo da página 122. Em todos os séculos, as tentações mais atraentes à natureza física têm sido mais bem-sucedidas em corromper e degradar a humanidade. E eu digo, a igreja. Satanás opera por meio da intemperança para destruir as faculdades mentais e morais das pessoas e de nós adventistas. É neste campo que estamos tendo derrotas e daí nós temos uma vida espiritual fraca. Satanás opera por meio da intemperança para destruir as faculdades mentais e morais concedidas por Deus ao homem como inapreciável dom. Dom que não tem como compreender de tão importante que é este dom. Assim se torna impossível ao homem apreciar as coisas de valor eterno, quando as faculdades mentais, espirituais, não estão sensíveis à voz do Espírito Santo. É por isso que tem essa turma grandiosa dentro da Igreja Adventista, que não aprova o Espírito de Profecia, os escritos de Ellen White, porque nos escritos, e eu estou falando aqui de um livro, as minhas considerações deste vídeo, elas são base, não nos livros de saúde de Ellen White, mas são base nos livros, nos 5 mais importantes livros que ela escreveu. Entre eles, O Desejado de Todas as Nações, onde transcreve, numa grande beleza, a essência do caráter e do Espírito de Cristo. E a vitória que Cristo ganhou, e a vitória que Cristo obteve aqui sobre as forças do mal, é a mesma vitória que precisamos ter. Nós precisamos também ter a nossa vitória em Cristo, mas precisamos ter a nossa experiência para herdarmos o céu. Com a força de Cristo, com a graça de Cristo. Mas isso não nos impede de travar a luta contra o mal. Isso não nos bloqueia. Isso não nos coloca numa situação confortável e eu vou dizer, a graça basta, o amor basta. Eu tenho que, em nome de Cristo, travar a minha luta com a ajuda de Cristo. Eu preciso me dispor a ser um soldado. E olha o que diz aqui. Através de condescendências sensuais, Satanás busca ele apagar na alma todo traço de semelhança com Deus. E aí eu faço a pergunta, a grande maioria na igreja perde neste campo. É por isso que nós temos uma Laodiceia, uma igreja que não quer ouvir. Uma maioria de uma igreja que não quer ouvir as palavras de repreensão, de correção, as palavras de bênção, que se transformarão em alegria quando formos aprovados para ir para o céu. E agora, para concluir, em nossa própria força é-nos impossível escapar aos clamores de nossa natureza caída. Satanás traz-nos a tentações por esse lado, o lado do apetite alimentar e apetite sexual. Nos campos em que Cristo foi tentado, que envolve o campo do apetite, o campo do amor ao mundo e do mundo e o campo da ostentação, do orgulho, que leva à presunção. Cristo sabia que o inimigo viria a toda criatura para se aproveitar da fraqueza hereditária, herdada, e por suas falsas insinuações enredar todos cuja confiança não se firma em Deus. E passando pelo terreno que devemos atravessar, nosso Senhor nos preparou o caminho para a vitória. Não é de sua vontade que fiquemos desvantajosamente colocados no conflito com Satanás. Não podemos ser colocados, não devemos ter a presunção de enfrentar Satanás sozinho e as nossas tendências. Não quer que fiquemos intimidados nem desfalecidos pelos assaltos da serpente. Tende bom ânimo, diz ele, eu venci o mundo, vocês vão vencer por minha força.
O que está lutando contra o poder do apetite, olhe ao Salvador no deserto da tentação. Assim como ele estava ligado ao Pai, nós precisamos estar ligados à videira, Jesus Cristo, o nosso exemplo. Veja-o em sua angústia na cruz. Aquele que está lutando contra o pecado deve olhar ao Salvador no deserto da tentação. Veja-o em sua angústia na cruz, ao exclamar, tenho sede. Ele resistiu a tudo quanto nos é possível suportar. Sua vitória, a vitória de Cristo é nossa. Mas nós temos que decidir lutar pela vitória de Cristo. Deus é um Deus de amor. E por Ele ser um Deus de amor, Ele não força você. Toda decisão, a vitória contra o pecado, contra as tentações, a vitória contra a sua tentação, que eu não sei qual é, está em você. Estar ligado a Cristo e fazer a vontade de Cristo no seu corpo, no seu espírito e na sua alma. Não é a sua vontade. Isso significa que você vai refrear a sua vontade pecaminosa e vai fazer não a sua vontade, mas a vontade de Cristo. Isto significa ser salvo em Cristo. Não aquela mensagem barata, enganosa e satânica que diz que o amor de Cristo, a graça de Cristo basta e você não precisa fazer nada. Não, você vai fazer as obras que você precisa fazer, não por você, não pela sua vontade, mas pela vontade de Cristo. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga.